Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 25 de agosto de 2024, estudaremos a lição de número 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Quero lembrar a você que estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A leitura diária de segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024, foi assim intitulada: A conveniência de se comprovar a acusação para não cometer injustiças. E os versículos escolhidos foram Êxodo capítulo 23, versículo 7, que diz: De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. E Provérbios 17, 15, que diz: O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Meus amados, nesta lição estudaremos sobre a resistência do primo de Esther, o judeu chamado Mardoqueu, o qual não se inclinava nem se prostrava diante de Amã, um homem rico que, por algum motivo não relatado nas Escrituras, foi exaltado pelo rei Assuero acima de todos os príncipes, conforme Esther capítulo 3, versículo 1 e 2. Os três últimos versículos do capítulo anterior, do capítulo 2, relatam de modo sucinto que Mardoqueu livrou o rei Assuero da morte, ao denunciar uma conspiração que culminaria na morte do monarca. Bigtã e Teres, dois oficiais do rei, por algum motivo estavam indignados e planejavam assassinar o rei Assuero. Ao tomar conhecimento do que os guardas estavam tramando, Mardoqueu tomou a atitude certa: levar ao rei o fato antes que fosse tarde demais. Mas, como não era um oficial do alto escalão, ele comunicou a Esther, agora rainha honrada em todo o império, que avisou ao rei. A revista nos diz que o rei, mesmo ouvindo a rainha, teve o cuidado de apurar a informação. Era uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. A Bíblia nos ensina a não sermos precipitados. Provérbios capítulo 29, versículo 20 diz: Tens visto um homem precipitado no falar? Mais esperança há para o tolo do que para ele. Os que agem de modo precipitado, meus amados irmãos, tendem a cometerem injustiça, a serem desleais, imprudentes, inconsequentes e irresponsáveis. Temos muitos exemplos bíblicos sobre a precipitação, porém iremos citar apenas duas atitudes precipitadas de um rei chamado Saul. Em 1 Samuel capítulo 14, versículo 24 a 45, vemos que por pouco um voto precipitado de Saul não determinou a morte de seu próprio filho Jonatas. Não fosse a intervenção do povo, ele teria matado seu próprio filho, que mais tarde foi um grande amigo do rei Davi. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a 14, temos a precipitada atitude de Saul, que não esperou Samuel, que naquele tempo era juiz, sacerdote e profeta do Senhor. Saul ofereceu holocausto e sacrifícios sem ser sacerdote do Senhor. A repreensão foi dura, conforme diz a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, que diz: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Portanto, temos aqui uma maravilhosa lição. Sejamos prudentes, cautelosos em nossas decisões, em nossas palavras. Termino este comentário com uma orientação bíblica que diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.